Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou trazer você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa quinta-feira. E olha só, hein, bomba! Contrato da 777 Partners com o Vasco perde o segredo de justiça e os detalhes são revelados. A gente vai falar bastante sobre isso porque a juíza Melissa Bertolucci, numa ação que corre na 27ª Vara Civil lá no Tribunal de Justiça de São Paulo, negou o pedido de segredo de justiça do contrato tão esperado, o contrato que a gente mais esperava aí, tá observando a respeito da 777 Partners junto com o Vasco. Vamos falar bastante sobre esse assunto e, claro, você é o nosso convidado. Deixa o like para dar aquela moral, vai lá nos comentários, deixar a sua opinião, compartilhe o vídeo para todo mundo e não esqueça de ir lá no primeiro comentário fixado, clicar no link e fazer o seu cadastro na 1xBet. A 1xBet tem vários bônus específicos para você e com o código Mário Vasco você ganha 100% do seu primeiro depósito e mais um baita bônus para fazer os seus palpites esportivos. Hoje tem seleção brasileira e nós vamos juntos deixar os nossos palpites, para quem sabe arrecadar aquela graninha. Corre lá na 1xBet, que é parceira aqui do nosso trabalho. Primeiro comentário fixado. Vai lá. Solta a vinheta, porque tem bomba, hein? Tem contrato da empresa americana 777 Partners com o Vasco exposto. Bora falar sobre isso? Solta a vinheta, bora pro vídeo. Urgente! Contrato entre Vasco e a empresa americana 777 Partners é exposto, claro. Vale ressaltar, que na 27ª Vara Civil, a juíza Melissa Bertolucci, no Tribunal de Justiça de São Paulo, negou o pedido, de manter em segredo o contrato entre Vasco e a empresa americana 777 Partners e várias situações foram reveladas. Então existe uma abertura aí dos contratos, no qual a gente vai falar bastante sobre eles. E vale ressaltar, a KPMG ingressou com uma ação na 27ª Vara Civil e teve, um pedido de confidencialidade desse contrato a respeito da Justiça de São Paulo que foi negado. Mas o que a KPMG tem a ver com isso? Aquela empresa, que prestou a consultoria para avalizar todas as questões envolvendo, a 777 Partners a respeito dessa ingressão, à Vasco SAF. Vamos falar aqui a respeito dos valores que a KPMG está reavendo, dentro desse processo. Essa empresa de consultoria, ela tem o direito, segundo ela, a 24 milhões e 500 mil reais dentro de todo esse trabalho de consultoria. E segundo a KPMG, ela só recebeu cerca de 6 milhões e 600 mil reais lá em setembro de 2022 e não recebeu mais nada. Então ela alega falta de pagamento a respeito dessa consultoria prestada ao Vasco e também a relação entre Vasco SAF e 777 Partners. A gente não tem ainda todas as informações a respeito do contrato, porque existem aí dois documentos fundamentais. Um é o acordo dos acionistas, E o outro é o que detalha o contrato de investimento. Apenas o acordo de acionistas foi revelado e a gente vai falar aqui sobre as obrigações financeiras que a empresa americana 777 Partners teria, a respeito desses investimentos a Vasco SAF. O que a gente pode também implementar dentro dessa questão é, no momento, o Vasco e a ICAP, que controla todas as pastas da 777 Partners, a ICAP, que é a empresa de Kenneth King, que hoje tomou todas as pastas dos americanos porque, segundo a Lindsay Hall Partners, que entrou na corte americana também com uma ação contra a 777, a credora e seguradora ICAP hoje retém todos os clubes porque a 777 deve à ICAP cerca de 10 bilhões de reais, cerca de 2 bilhões de dólares. E a gente vai falar aí a respeito dessa questão envolvendo a ICAP e o Vasco junto com o Pedrinho mais um pouquinho para frente. Mas vamos falar aqui dos detalhes, das obrigações financeiras expostas em contrato. Apesar de as cifras serem altas, a gente vai falar bastante sobre esse panorama financeiro. Ao comprar a SAF do Vasco, a 777 comprometeu, assumir algumas dívidas do clube, quase totalidade, e fazer aportes anuais na própria empresa, também movimentando ali o clube empresa, que é a Vasco SAF. Até 700 milhões em pagamentos de dívidas, Então a empresa americana teria um acordo de
pagar até 700 milhões em dívidas criadas pelo Vasco durante toda a sua história, 700 milhões de investimentos na SAF. Nós vamos detalhar isso porque não é 700 milhões no futebol masculino apenas. Existem aí também outras esferas no qual foram reveladas. E até 28 milhões, né, nos custos de estruturação, de consultorias e toda aquela parte, né, onde se cria algo novo, onde se cria a Vasco SAF. Então, temos aí detalhado 1 bilhão 400 milhões dentro dessa estruturação de pagamento de dívida e investimento na SAF. E mais 28 milhões de custos operacionais de estruturação, de transição, enfim, vários aspectos no qual tem uma logística para ser criado, para ser estruturada a SAF do Vasco. Bom, o contrato que a 777 fez com o Vasco tinha a seguinte divisão de investimento e orçamento no futebol, compras de direitos federativos, também envolvendo o futebol feminino e a base, não era só o profissional masculino. Tinha também os investimentos em outras categorias e também na modalidade do futebol feminino. Seriam eles 360 milhões de reais na soma entre investimentos em 2022 e 2023, 250 milhões ou 56% da receita total, tendo aí no máximo, né, 50 milhões de vendas de atletas, a cada ano em 2024, 25 e 26. Então, existia esse parâmetro, né, dos anos posteriores a 2023. E, claro, existia também uns pontos que a gente tem que destacar. Um dos 5 maiores investimentos do futebol brasileiro a partir do ano de 2027. Ou um desempenho, né, pré-determinado, tipo no mínimo 6º colocado do Campeonato Brasileiro, classificação para a Libertadores da América, ou campeão da Copa do Brasil, ou campeão da Libertadores, ou campeão da Copa Sul-Americana. Então isso estava parametrizado, estava escrito, estava ali para ser cumprido diante do ano de 2027 a partir daí. Bom, a gente observando também, existiam outros investimentos detalhados para infraestrutura, modernização do CT, entre outras questões de aquisição de construção. Era cerca de 25 milhões em investimentos dentro dessa área, né, de modernização do centro de treinamento e toda a parte de estruturação até 30 de junho de 2024 no mínimo. Então a 777 teria que fazer esse aporte de 25 milhões para essa reestruturação. Caso a 777 não cumprisse nenhuma dessas obrigações ou qualquer uma delas, ela estaria sendo vetada de distribuir os dividendos para os proprietários no término do exercício. Nesse caso, 70% para a 777 e 30% para o Vasco da Gama associativo. Ela estaria sendo vetada se não cumprisse nenhuma das obrigações anteriores. Ou seja, né, mesmo que a SAF desse lucro, esse dinheiro não poderia ser recolhido pelos americanos ao fim de cada ano. Então, eram obrigações a serem feitas para não ter prejuízo, né? É um ponto interessante do contrato em si, porque força com que a 777 tinha que ter ali toda essa questão resolvida. Aí entra toda aquela discussão, né, do torcedor. Mas existia uma proximidade entre a diretoria, entre a 777, no qual nada era respeitado e nada era exigido. Bom, isso é outro fator que a gente fala, volta lá atrás na gestão Jorge Salgado, hoje na gestão Pedrinho, parece que isso se rompeu, porque existiu a falta de pagamento em setembro e o afastamento da empresa americana do comando da SAF. E claro, quando o Vasco entrou com ação para remover a 777 no início desse ano, seu principal argumento era exatamente a inadimplência, tá? Os americanos em respeito aos aportes. Em maio, a diretoria alegava que a parcela de setembro não foi depositada e não seria depositada. Setembro que eu falo agora no mês passado. E olha só, no contrato, o clube empresa, existia um mecanismo chamado bônus de subscrição para defender o Vasco, a associação, caso os americanos não fizessem o pagamento. O seu funcionamento está escrito no acordo de acionistas, né? E no acordo de acionistas, o Vasco poderia, né, ter aquela situação envolvendo os R$1.000 que tanto se falavam. Um atraso de 30 dias do vencimento, o Vasco poderia, né, emitir um título no valor de R$1.000 e retomar o poder e o comando da SAF. Então isso sim estava no contrato e a gente está trazendo aqui para vocês que era real. Não cumpriu, passou 30 dias do vencimento, o Vasco com R$1.000 retomava o comando da Vasco SAF. A respeito de revenda da SAF, né, dentro do acordo de acionistas também tinham restrições a 777 em possíveis negociações da SAF do Vasco em um futuro, caso
os americanos queiram fazer alguma revenda ou propriamente fazer aí algo que poderia ser uma venda de lucro prevista. Olha o seguinte, a 777 não poderia vender o clube empresa para terceiros enquanto tivesse terminado de aportar 700 milhões. O que isso quer dizer? Que ela só poderia fazer a venda se os aportes estivessem todos ok. E o único meio que a 777 tinha que viabilizar esse tipo de negociação é se chegasse um acordo para revender a SAF com antecipação do pagamento de todo o aporte, né? Se existisse uma negociação que a empresa futura viesse aqui e aportasse de forma antecipada, a 777 poderia fazer essa venda. Isso é, da quantia que estivesse pendente no momento de assinar o contrato com o novo proprietário. Então existia uma linha do tempo importante a respeito disso. E também existia limitações no perfil de possíveis compradores futuros da SAF do Vasco. Nem o Vasco e nem a 777 poderia vender participações para esses detalhes aqui. Olha só, clube empresas que fossem entidades esportivas no Brasil e no exterior, pessoas que fossem controladoras direta ou indiretamente de entidades esportivas no Brasil, membros ou ex-membros nos últimos 3 anos, né, da administração de clubes ou entidades esportivas no Rio de Janeiro. Também existiam outras restrições, só que por grupos, tá? No contrato, a gente tinha ali concorrentes da 777 em relação às SAFs hoje no futebol brasileiro. Então, para concorrentes como a Finway Sport Group, City Futebol Group, a Pacific Media Group, a Red Bull e a Eagle Football, Vasco não poderia vender o percentual nenhum da SAF enquanto a 777 fosse controladora. Então existia, né, dentro de toda essa esfera uma proteção também a possíveis revendas, né, dos 30% que restaria ao Vasco, que são os concorrentes da 777, que eram, né, na verdade, né, a Eagle Football, por exemplo, é gerida, né, por John Textor. Então a gente observa dentro de um contrato uma proteção para o acionista majoritário, para que o minoritário, por querer buscar dinheiro, querer buscar recurso, não fizesse venda para nenhum grupo. E o processo de revenda também foi regrado ali, né, pelo acordo de acionistas. Vamos dizer, né, que a 777 não fizesse pagamento da parcela de investimento, o clube usasse o bônus de subscrição e recuperasse o comando da SAF com mais de 50% das ações da Vasco SAF em si, o Vasco poderia ter, né, esse recurso. E nessa hipótese o Vasco tinha por contrato, né, o direito de obrigar os americanos a venderem o percentual que eles ainda tivessem da SAF, pelos mesmos valores e condições. Então, se caso não existisse, né, alguma obrigatoriedade ou descumprir alguma questão envolvendo, né, esse processo de revenda, o Vasco quisesse fazer a revenda por conta de inadimplência, os valores seriam iguais, independente se o Vasco está na primeira, está na segunda, tem ativos ou não tem. Então esse seria um ponto também que o Vasco poderia fazer, recuperando, né, 50% ou mais dentro dessa questão do bônus de subscrição. Mas o caminho foi contrário, né? O presidente Pedrinho optou por outro caminho, que foi a suspensão dos contratos por via judicial lá em maio. Então foi um caminho completamente contrário. O Vasco não utilizou a questão da subscrição e recuperou 50% ou mais das ações. Não, o Vasco anulou, foi lá e suspendeu o contrato com os americanos por vias jurídicas. E claro, é uma situação hoje que existe, né, um caminho entre Vasco e ACAP para fazer a venda da Vasco SAF da melhor forma possível. O Vasco, junto com o jurídico, suspendeu a ação no qual tínhamos, né, essa questão envolvendo essa suspensão. O Vasco suspendeu, agora está sem nenhuma suspensão judicial, mas o controle do futebol do Vasco ainda está com o Pedrinho, com o clube associativo, e essa suspensão só foi feita para otimizar a venda da Vasco SAF para outros parceiros, porque a ACAP hoje poderia, né, também ingressar com algo em relação a recuperar essas ações que foi herança da 777 para a ACAP, e ser um fator complicador de mercado. Então, de forma inteligente, o Pedrinho, para equilibrar essa venda, foi lá e suspendeu essa ação que deixava suspenso o atual contrato por via judicial. Bom, a gente sabe que existe outra parte, né, do contrato entre Vasco e 777 Partners, no qual ainda não foi divulgado. Apenas essa parte foi exposta e a gente vai estar de olho para trazer para vocês em primeira mão. Um forte abraço, saudações vascaínas.